Então, bom dia, gente. Eu sou o Bruno Dias Gabriel Guilherme. e este vai ser o nosso primeiro podcast que a gente vai fazer sobre o código de venda. A gente tá aqui no carro porque fica muito ruído lá na loja. Pois é, não dá pra gravar nada. Daí nós decidiu vir aqui no carro. Não estranha não, gente. Pode Mas, ser que, né, cada dia nós estamos um ambiente aí. mas isso aqui é para melhorar a qualidade do assunto que a gente vai tratar. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje é: ainda vale a pena investir em computador? Bom, vale muito a pena, assim. Acho que computador é um ramo que tem muito a ser explorado ainda. Hoje em dia tem muita gente se assustando, assistência técnica, loja, se assustando com o crescimento do celular, mas eu acredito aí que o computador ainda tem muitos anos pela frente aí para estar no mercado aí. Certo. E baseado nessa estimativa de anos no mercado, mas você acha que um dia o computador ele pode acabar? Cara, é a mesma coisa que. Vamos comparar assim. Vamos falar do meio de transporte. Vamos dar uma analogia do meio de transporte. Vamos falar do cavalo, por exemplo. Quando o cavalo era muito usado no meio de transporte, carroça, carruagem, sei lá, aqueles negócios lá, e foi feito o carro. Tem gente que usa o cavalo ainda? Tem, embora seja um número Sim, um pouco. número pouco. E olha lá, daqui 40, 50 anos vai ter muito meio de transporte ainda evoluído. O cavalo ainda vai dar as suas funções, vai ter gente usando o cavalo. Hoje em dia as pessoas usam para hobby, para meio de lazer, mas o cavalo muita gente usa meio de transporte ainda. Pode ser que aqui na região sul, sudeste, mais carro, mais avançada aqui a questão do meio de transporte, mas se você for lá para o Nordeste, para os lugares mais carentes de tecnologia, você pode ver que muita gente usa o cavalo, o jegue, burro, essas coisas, no meio de transporte. Então, a mesma coisa é o computador, cara. Daqui 30 anos pode ser que surja um negócio na sua frente, uma tela, mas eu pelo menos não vejo no horizonte o computador acabando tão cedo. Certo. Então, por mais que o uso do computador ainda venha a ser pouco, relativo ao uso do celular, ele ainda tem bastante estimativa de uso daqui pra frente. Tem muito, porque vamos dar um exemplo assim. Você quer ir para São Paulo, você quer daqui de Campinas, você está aqui de Campinas, você quer ir de Campinas para São Paulo. Se você tem dinheiro, você quer ir mais rápido, você pega o Uber. Se tem dinheiro, pega o Uber ou você vai de ônibus? Ah, eu iria de Uber. De Uber, porque o Uber não tem parada, ele não vai ficando parando nos lugares que tem que parar. Agora, se você não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, você vai lá, pega, vai de carona. Mas se você tem que fazer, vamos dar um exemplo agora por exemplo, você tem que fazer um trabalho de escola. No celular, onde que eu quero chegar no negócio do Uber de São Paulo, vocês devem estar perguntando o que isso tem a ver. Você quer fazer um trabalho de escola. Você faz mais rápido no celular ou você faz mais rápido no computador? Você É, ainda que está fazendo um curso aí. eu faria mais rápido no computador, Por quê? porque ele tem mais recursos, você já está mais habituado ao uso dele e porque ele tem mais espaço para você ver o que você está fazendo. Mesma coisa. Então, essa é a lógica, cara. O celular chega a fazer o trabalho, mas você vai demorar um pouquinho mais. Tem coisa. O celular praticamente, eu estava conversando hoje com o Júnior, nós faz tudo no celular, faz tudo mesmo. Mas tem coisa que o computador é mais eficiente. Você vai fazer o trabalho no celular? Faz, mas no computador vai ser mais eficiente ali, a tela maior, questão de abrir a janela, fechar a janela. Tem questão, muitas coisas, não é só estudo, controle de empresa, de estoque, finança, muitas coisas o computador às vezes está sendo mais eficiente. Pode acabar? Pode acabar, mas por enquanto eu não vejo o computador sendo extinto do mercado. Certo. A gente retratou esse assunto sobre a extinção do computador, mas a gente também tem que lembrar que um dos motivos aparentes disso acontecer foi o celular. Então, de que forma que o celular interferiu ou impactou na venda de computadores? Cara, daí nós entramos na questão da escassez. A escassez. Tem um cara, eu tava assistindo um seriado ali com a minha esposa, um cara que
ele achou uma... Ali a questão do seriado era o quê? A pessoa achava uns negócios estranhos ali, ou alguma coisa antiga, e levava numa loja de... Comprava Comprava essas bugigangas. essas bugigangas, não sei se é artigos antigos que falam, não sei o nome. Mas a questão é o quê? Tinha um cara que ele achou uma pedra, ele falava que era de meteorito. E nesse programa era bacana que, tipo assim, os caras chamavam especialista sobre, tipo assim, era meteorito, o cara chamava especialista de o cara que analisava a rocha. Então ele achou um pedacinho ali, era uma rocha, eles chamaram especialista para analisar, e um pedaço de rocha, um negócio que se pode fazer um pedaço de rocha. O cara tava pedindo 100 mil dólares, uma coisa assim. Bem alto. E por que alto? Porque não vai cair, não cai rocha todo dia no céu aqui. É um negócio extinto, cara. Mesma coisa, eu tava vendo um livro, o Abraham Lincoln. Ele escreveu uma carta para um garoto, e essa carta, depois de algum tempo assim, Abraham Lincoln morreu, passou um tempo, ela foi leiloada por 103 mil reais, uma coisa assim, 60 mil dólares, uma coisa assim. E por que tá esse valor numa simples carta, sendo que eu posso fazer uma carta para quantos garotos eu precisar? E por que tava esse valor? Porque é escasso, cara, não tem mais Abraham Lincoln, não tem o mesmo garoto, não tem a mesma ortografia do Abraham Lincoln, a figura de Abraham Lincoln que ele representou ali, talvez não exista mais, pode ser que existe outras pessoas figuradas ali, mas Abraham Lincoln nunca mais vai ter, por isso é escasso, quanto mais escasso, mais gera valor. Mesma coisa que acontece é o computador. O computador, cara, vai passando o tempo, vai ficando mais escasso. Por que vai ficando escasso? Lá para 2010, 2012, acredito eu que o celular ultrapassou o nível de uso do computador. Todo mundo começou a ir para celular, cara. As assistências técnicas, se nós não implementar celular aqui na nossa assistência, vamos partir para celular. O negócio do celular é agora, celular. Começou a abrir um monte. E isso, todo mundo, vamos para celular. Aí você tá num lugar, tem bastante gente, e começa todo mundo ir para outro lugar e você fica, você tem mais valor ali, porque gera menos concorrência, a questão da escassez. Caminhão passando. Gerando a escassez do produto, computador, ele tende a se valorizar mais quanto menos computador no mercado. A pessoa tende a procurar num único lugar. Se você, por exemplo, tem um produto, a Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola é a única Coca-Cola. Se ela quiser colocar o valor que ela quiser na Coca, ela vai colocar, porque só tem aquele lugar. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Se você tem menos concorrência, você tem mais liberdade de crescer o seu valor. Você tem mais liberdade de colocar o valor que você... Vai depender do tamanho da sua concorrência, vai depender do tamanho do produto, a qualidade do produto, mas eu acredito que é dessa forma que o solar impacta, porque ele reduziu o número da concorrência, reduziu a demanda, mas ele possibilitou o aumento do valor. Exatamente. Se você tem menos no mercado, se tem menos computador, o que possibilita é você vender um pouco mais caro, vender um valor que você achar melhor, né? Certo, então você não ganha pela demanda do serviço, mas você ganha pelo valor que você aumentou aplicado nele. Exatamente, você não precisa dar desconto, se abaixar muito, porque olhar para a concorrência. Se o meu vizinho ele tá vendendo 100, eu vou ter que vender 90. Mas como se você não tem vizinho, você pode vender a 120. Certo, faz sentido. Baseado nisso tudo que a gente acabou de falar, fica aí uma pergunta sobre como eu faria para entrar nesse negócio. Ou que tipo de conhecimento que eu tenho que ter para começar esse negócio. O ramo da informática, acho que a única coisa que você precisa ter para entrar no ramo da informática são dois pilares. Certo. Você tem um conhecimento técnico ali, tanto de operacional, hardware, e também entrar na questão de gerenciamento ali, saber negociar, saber vender. Acho que esses são os dois pilares que você precisa ter conhecimento. Ou seja, o cara quer começar do zero. Primeira coisa que eu recomendo aqui,
você tem um conhecimento básico, básico e um pouco mais avançado também, evoluindo com o tempo. Se você não tem conhecimento, procura alguém que tenha. Você está falando de nível técnico, por nível exemplo. técnico. E outro conhecimento é você explorar um pouco mais o mercado, questão de saber quanto vale o produto, quanto eu posso vender, quanto ele permite que eu possa fazer nele para que ele possa valorizar. Sim, uma pesquisa diária, então. Isso é a questão, né? Você produz o produto, que é o nível técnico, e a venda é a questão financeira, gerenciamento, marketing, envolve também. Acho que esses são os dois conhecimentos que você tem. Certo. E qual que é o setor de maior lucro na parte da informática? Cara, acho que o setor da informática ele vai dividir em, acho que os três maiores números ali que mais sai de venda tem assistência, você faz a manutenção ali. Certo. Você pode vender acessório, vender peças, mouse. E acho que o ramo mais forte aí é a venda de computadores, notebook em gerais ali. Dentro dessa categoria de vendas, existe outras subcategoria ali. Qual que é a subcategoria? Que nós talvez é pouco explorado, mas tem o novo, né? Claro que a pessoa compra direto da fábrica e revende ali por uma tal porcentagem, por exemplo, uns 30%, 40% de lucro aí. Mas agora que eu vou te falar, anota aí. Computador usado, cara. Computador usado, esse é um negócio fortíssimo de retorno de investimento. Se você o que você precisa dominar o mercado de usado? Se você quer começar agora com informática, eu recomendo você entrar no nicho de usado, revender usado. Daí você precisa dominar o quê? Três coisas. Primeiro, ao dominar sua habilidade de compra. Depois, dominar a habilidade de, eu não sei como posso dizer assim, vamos chamar de reforma por enquanto. Reformar o computador de forma que ele possa valorizar, fazer ali as manutenção básica ali, uma limpeza, fazer um upgrade talvez. Algumas trocas nas peças. Algumas trocas, tudo que possa valorizar. E a terceira é sua habilidade de compra. Daí envolve como você anuncia, como que você pode anunciar para o cliente, a garantia que você pode oferecer. Esse acho que é os três habilidades que você pode dominar ali no mercado aí. Certo. Bem, essa foi a pergunta de como você pode ter um lucro. Mas baseado nessa estimativa sua, teria um valor preciso ou um valor médio de quanto um computador usado ele pode agregar de lucro pra gente? Bom, daí entrar em questão do lucro vai depender. Eu não vou falar um valor definido aí para você. Por exemplo, um novo você pode estabelecer um valor ali. Vai ser o valor fixo ali. Por exemplo, compra na fábrica por 1.000, você tem que vender 30% ali, 1.300 você vende. Agora, computador usado vai variar muito. Eu não vou te falar o valor exato, porque varia de região, varia a demanda que tem na sua cidade. Tem uma cidade que as pessoas quase não usam mais computador. Igual eu estava vendo a pesquisa, não sei se é Amapá, os níveis de usuário ali das pessoas, no tamanho de população e o nível de tamanho que usa o computador é coisa de 2%. Então, vai depender. Hoje é difícil abrir uma loja de informática lá no Amapá, talvez. E por isso eu não consigo te falar. Talvez você tenha que oferecer mais desconto, tenha que vender no valor mais baixo. Mas o que eu posso falar assim, que depende da configuração, vai variar do estado do produto, quanto você pode investir, mas no retorno, hein, que eu falo em geral, que nós trabalhamos aqui, eu posso falar de uns 100, pode ser mais, pode ser menos, de uns 100 a 300%. Certo. Esse é um retorno maior que a poupança. Certo. Então isso é um valor variável que depende de certos fatores do equipamento. Certo. Bem, aí teremos a nossa sétima pergunta, que é como que você sabe que tudo isso funciona? Cara, sétima pergunta, sabe essa questão de como funciona? Bom, daí eu preciso contar a história para vocês entenderem como aconteceu. Meu pai, ele era lá para 2004, eu não lembro mais ou menos a data específica. Ele vendia fruta na rua, vendia algumas coisas na rua assim.
E daí ele descobriu esse mercado de revenda. Ele começou trabalhando com revenda de televisão, DVD, aqueles videocassete que era muito usado na época. E ele Hoje já tá começou a explorar. obsoleto. Pois é, daí entra a escassez aí. Quem tem um videocassete hoje pode pedir bastante, tá fora do mercado aí. É verdade. Daí ele descobriu o nicho da informática. Como ele descobriu? Ele não tinha nenhum conhecimento técnico, na verdade. E daí foi o que ele fez, que eu acabei de falar. Ele chamou um técnico e foi ele, o técnico na parte do trabalho manual ali. Operacional, por assim dizer. Operacional, na mão de obra, e ele foi na parte de venda. Então ele era responsável por compra e o técnico fazia ali a reforma e ele era responsável de venda também. Então ele descobriu essa metodologia. Que talvez já existia, mas acabou implantando ali pro negócio dele. Ele começou a dar retorno, abriu a primeira loja, chegou a abrir a segunda, abriu várias lojas e foi indo. Daí, infelizmente, em 2015 ele veio a falecer e daí nós está agora tocando o negócio dele aqui. Não sei se ele criou, talvez já existia antes o comércio de revenda, mas a questão é que sobre a pergunta, qual que foi a pergunta mesmo? Como você sabe que tudo isso funciona? Como que isso funciona? Que de 2007 para cá, nós começou a trabalhar com a experiência de esse negócio de compra, venda, e nisso nós começamos a ver o retorno, focou nisso, na habilidade de compra, na habilidade de reforma e na habilidade de venda. E isso funciona há 10 anos, mais de 10 anos no mercado aí. Então posso dizer assim que nós temos um pouco de experiência, talvez um pouco de autoridade sobre isso. Eu posso dizer que sim, funciona assim, esse negócio de compra, revenda, nisso que eu posso dizer que funciona. Certo, a gente estava conversando até um tempo atrás sobre esse método e vocês chamaram ele de código de revenda. Mas me explica melhor, o que seria esse código de revenda? Bom, o código de revenda, o que nós queremos implantar? Por enquanto nós não tem previsão, mas logo aí nós queremos trazer um curso mais avançado especificando isso, que é o código de revenda. O que é o código de revenda? Ele estabelece 3 coisas. Compra, é o que eu falei, compra, reforma e venda. Esse código é uma metodologia que você pode usar, que você tem que fazer, como que faz, onde faz. E esse código ele é meio que uma regra para você fazer. Um método, por assim dizer. Você pode comprar um computador usado e vender com um lucro aí de um retorno de investimento de 100 a 300%. Certo. Um valor um tanto alto, como você falou. Pois é. Mas que ele depende e varia do tipo de equipamento que você está lidando. Pois é. Bem, eu acho que é só. Isso aí. Esse aqui foi o nosso podcast sobre o código de revenda, sobre a introdução ao tema. Tá um calor extremo aqui, gente. Vamos vazar daqui logo, senão a gente vai derreter aqui. Bem, então, eu sou o Bruno Dias. Gabriel Aguiar. E esse foi o nosso primeiro vídeo. E continue aguardando, que daqui pra frente tem muito mais. Isso aí. Falou!